Na frente de todos os convidados, no meio da festa de aniversário do meu próprio neto, a voz da minha nora soou como um estalo de chicote, cortando o som das conversas e da música ambiente. Marlene, querida, os convidados estão com sede. Sirva o champanhe, por favor. Patrícia me entregou a bandeja de prata pesada, seus dedos longos e unhas perfeitamente pintadas mal roçando os meus. O sorriso em seus lábios era uma obra de arte da falsidade, uma máscara fria que não conseguia esconder o desprezo em seus olhos. Ali estava eu, a matriarca da família, a mulher que financiou cada detalhe daquela celebração extravagante, desde os canapés importados até a decoração suntuosa, sendo reduzida a uma serviçal. Cada olhar curioso na sala parecia pesar sobre mim, uma mistura de pena e desconforto que me fazia querer desaparecer. Mas eu permaneci ali, segurando a bandeja, sentindo o metal gelado contra a minha pele, um lembrete físico da frieza que havia se instalado em meu lar. Eles me viam como uma peça de mobília antiga, útil apenas quando conveniente. Antes de continuar, comente de onde você está assistindo. Eu adoro saber até onde minha voz chega, pois isso fortalece nossa comunidade de mulheres que, como eu, aprenderam a transformar a dor em poder e o silêncio em estratégia. Saber que não estou sozinha nesta jornada me dá a força para reviver cada detalhe, cada humilhação, e compartilhar como a dignidade pode ser restaurada, mesmo quando parece perdida para sempre. Cada cidade, cada estado, cada país que se conecta a esta história representa mais uma voz que se recusa a ser silenciada. Enquanto eu caminhava por aquela sala, sentindo o peso das taças de cristal, eu não era apenas uma mulher sendo rebaixada, eu era um reflexo de tantas outras que foram desvalorizadas por aqueles a quem mais amaram. A minha história é a nossa história, e a minha virada de jogo é a esperança de que a justiça, por mais que demore, sempre encontra o seu caminho. O apoio de vocês é o combustível que me move. Do outro lado da sala, meu filho Ricardo observava a cena com o canto do olho. Nossos olhares se cruzaram por uma fração de segundo, tempo suficiente para eu ver a covardia estampada em seu rosto antes que ele desviasse, fingindo um interesse súbito em uma conversa com um dos sócios da empresa. Aquela fuga, aquela recusa em me defender, doeu mais do que a ordem direta de Patrícia. Ele era meu menino, o bebê que eu embalei em meus braços, o jovem cujos estudos eu paguei com o suor do meu trabalho ao lado de seu pai. Eu lhe dei a vida, a educação, o suporte para que ele se tornasse o homem que era hoje, e, em troca, ele me entregava seu silêncio cúmplice. Ele permitia que sua esposa me tratasse como uma empregada em nossa própria casa, a casa construída sobre os alicerces do legado de sua família. A faca da ingratidão dele era a mais afiada de todas, cravando-se fundo em meu peito a cada passo que eu dava com aquela bandeja. Com as mãos trêmulas, mas o rosto impassível, comecei a circular entre os convidados. Forçava um sorriso educado a cada pessoa que pegava uma taça, murmurando um "com licença", enquanto me espremia entre os grupos que conversavam animadamente. Para eles, eu era apenas a avó prestativa, talvez um pouco senil, ajudando na festa. Ninguém ali imaginava que a conta bancária que pagava por todo aquele luxo era minha, que o teto que os abrigava era meu. Eu me sentia um fantasma, uma presença etérea na celebração da minha própria linhagem. O som borbulhante do champanhe sendo servido parecia zombar de mim, um eco da alegria que me era negada. Cada taça que eu servia era um brinde silencioso à minha própria desonra, um ritual de humilhação que parecia não ter fim. Eu era uma espectadora da minha própria vida, assistindo de camarote a minha desvalorização se tornar o espetáculo principal da noite, aplaudido pela indiferença de todos. "Vovó, meu copo está vazio." A voz infantil de Lucas, meu neto, soou impaciente ao meu lado. Ele estendeu o copo de suco para mim sem sequer me olhar nos olhos, sua atenção totalmente voltada para o videogame portátil em suas mãos. Não havia um pingo de carinho ou respeito em seu tom, apenas a mesma exigência arrogante que ele aprendera com a mãe. Eu era uma função, um meio para um fim. A avó que contava histórias, que fazia seu bolo preferido, que o ensinou a andar de bicicleta, havia sido substituída por uma figura utilitária. Onde foi que tudo mudou?
Lembrei-me de seus abraços apertados, de suas risadas genuínas, do tempo em que meus joelhos eram seu lugar preferido no mundo. Agora, ele me via através das lentes de seus pais, uma relíquia, uma obrigação. Aquele pequeno gesto, vindo do menino que era a luz dos meus olhos, foi como sal jogado em uma ferida aberta, mostrando que a semente do desrespeito já havia germinado na próxima geração. A pergunta ecoava em minha mente, uma melodia triste e repetitiva. Por que eu permiti que as coisas chegassem a esse ponto? A resposta era tão simples quanto dolorosa. Amor. Um amor de mãe, cego, incondicional e, infelizmente, explorado. Eu engoli insultos velados, ignorei grosserias disfarçadas de brincadeira e aceitei um lugar cada vez menor em minha própria família, tudo para manter a paz, para não afastar meu filho. Vendi joias de família para ajudar a financiar o casamento suntuoso que Patrícia exigiu. Cedi a casa de veraneio que tanto amava para que eles tivessem um lugar para passar as férias. Abdiquei das minhas vontades, dos meus espaços, da minha voz, acreditando que meus sacrifícios seriam um dia reconhecidos. Mas o reconhecimento nunca veio. Em vez disso, cada concessão minha era vista como uma fraqueza, um convite para que eles avançassem ainda mais sobre meu território e minha dignidade. Eu construí a gaiola dourada em que eles viviam, e agora eles me tratavam como um pássaro velho cujo canto já não agradava. Enquanto eu me afastava de Lucas, Patrícia se aproximou, deslizando o braço pelo meu como se fôssemos as melhores amigas. Seu sorriso para os convidados era radiante, mas as palavras que ela sussurrou em meu ouvido eram veneno puro. Mantenha a postura, Marlene. Sorria um pouco mais. Não queremos que os amigos do Ricardo pensem que estamos explorando os idosos, não é mesmo? A crueldade era tão calculada, tão perversamente inteligente, que me deixou sem ar por um instante. Ela não apenas me humilhava, mas também me usava como um acessório para compor sua imagem de nora perfeita e caridosa. Ela era a atriz principal, e eu, a figurante em sua peça de teatro sobre a família feliz. Aquele sussurro foi a prova final de que nada daquilo era acidental. Era um projeto de desmoralização, executado com precisão cirúrgica, dia após dia, até que não restasse nada da mulher que eu costumava ser. Mal sabia ela que estava lidando com uma fênix, e suas chamas de crueldade apenas serviam para me fazer renascer. O ápice daquela noite torturante veio de forma teatral, como tudo que Patrícia fazia. Enquanto eu passava com a bandeja para recolher as taças vazias, ela se virou abruptamente, esbarrando em mim com força. O impacto fez com que uma taça cheia de vinho tinto, que um convidado havia me entregado, voasse e se espatifasse na minha blusa de seda branca. Oh, meu Deus! Veja o que você fez, Marlene! Sempre tão desastrada! Ela exclamou em voz alta, atraindo a atenção de todos. O silêncio constrangedor foi quebrado por risadinhas discretas. Ali, parada no centro da sala, com uma mancha vermelha escura se espalhando pelo meu peito como sangue, senti a vergonha queimar meu rosto. A mancha não estava apenas na minha roupa, estava na minha alma. Ela não tinha apenas derramado vinho, ela tinha derramado toda a minha tolerância, toda a minha paciência, todo o amor cego que ainda restava em meu coração. Aquela mancha era um marco, o ponto final de um capítulo de submissão. Naquele instante, coberta de vinho e humilhação, algo dentro de mim se quebrou de forma definitiva. Ou talvez não tenha se quebrado, mas sim se solidificado, transformando a dor e a mágoa acumuladas ao longo dos anos em um diamante de resolução, frio e inquebrável. A mulher dócil e complacente que eles tanto se acostumaram a pisar deu seu último suspiro. As risadas dos convidados, a expressão triunfante de Patrícia e a covardia de Ricardo se fundiram em um único som, o som do gatilho sendo puxado. Eu não sentia mais tristeza, apenas uma clareza cortante, uma certeza absoluta do que precisava ser feito. Mal sabia Patrícia que aquele gesto teatral de dominação, seu ato final de desrespeito, seria o catalisador que ativaria um plano silencioso, cuidadosamente preparado para um momento como este. Eles não podiam imaginar o que eu guardava em silêncio,
o poder que meu falecido marido havia deixado em minhas mãos. Retirei-me da sala sob o pretexto de ir me limpar, mas minha retirada não foi uma fuga. Foi um recuo estratégico. Cada passo em direção ao meu quarto era um passo em direção à minha libertação. Ao passar por um grande espelho no corredor, vi meu reflexo. Uma mulher de cabelos grisalhos, com o peito manchado de vermelho, mas com um fogo nos olhos que eu não via há anos. O olhar de pena que uma velha amiga da família me lançou ao sair da sala foi recebido por um sutil balançar de cabeça e um sorriso mínimo, quase imperceptível, que se formou em meus lábios. Era um sorriso que prometia uma reviravolta. A humilhação daquela noite não seria esquecida, seria transformada em combustível. Naquele momento, enquanto a água fria da torneira não conseguia apagar a mancha da minha blusa, eu tomei minha decisão final, irrevogável. Naquele momento, decidi que o jogo havia mudado. A festa, a verdadeira festa, estava apenas começando. No santuário de mármore e espelhos do lavabo, a mulher que me encarava de volta não era a mesma que havia entrado ali minutos antes. A mancha de vinho tinto, escura e irregular sobre a seda branca, não era um sinal de vergonha, mas uma marca de guerra, o batismo de fogo que finalmente incinerou a última partícula de submissão em minha alma. Não derramei uma única lágrima. As lágrimas pertenciam a Marlene do passado, a mulher que acreditava na bondade inerente de seu filho e que se agarrava à esperança de ser amada. A mulher no espelho agora tinha olhos de gelo e uma calma assustadora. A água fria que eu joguei no rosto não era para me acalmar, mas para selar o pacto que eu fazia comigo mesma. A humilhação não seria esquecida, seria catalogada. Cada risada, cada olhar de desdém, cada palavra venenosa de Patrícia seria o combustível para a fornalha que eu estava prestes a acender. Eles haviam confundido minha paciência com fraqueza, meu silêncio com consentimento. Um erro fatal. Minha mente viajou no tempo para uma tarde chuvosa, anos atrás, no escritório do meu falecido marido. Heitor, sempre um passo à frente de todos, me entregou uma pasta de couro pesada. Seus olhos, geralmente cheios de um brilho divertido, estavam sérios. Ele me explicou, com uma paciência infinita, sobre cada documento que eu assinava, chamando-os de nossa apólice de seguro contra a ingratidão, uma salvaguarda para o nosso legado. Na época, eu não compreendia a profundidade de sua desconfiança, atribuindo-a ao seu jeito excessivamente cauteloso. Eu amava meu filho e acreditava que ele honraria a memória do pai. Heitor, no entanto, via a semente da fraqueza em Ricardo e a ambição desmedida em Patrícia. Ele não estava construindo muros para nos separar, mas sim uma fortaleza para me proteger. Naquela tarde, eu assinei meu nome em papéis que me davam um poder que eu nunca imaginei precisar usar. Hoje, cada uma daquelas assinaturas parecia um sussurro de Heitor, me dizendo que estava tudo bem, que ele já sabia, e que a hora de usar suas armas havia chegado. O segredo que Heitor me confiou era uma obra-prima de estratégia legal e financeira. Ele não deixou a empresa, a mansão ou os investimentos diretamente para Ricardo, como todos, inclusive nosso filho, acreditavam. Em vez disso, ele canalizou todo o nosso patrimônio para um fundo fiduciário complexo e inexpugnável. E a única administradora, com poder de veto absoluto e controle total sobre cada centavo, era eu. Ricardo e sua família eram meros usufrutuários, beneficiários de uma generosidade que vinha com uma condição pétrea, escrita em letras miúdas que eles nunca se deram ao trabalho de ler. O acesso contínuo aos fundos estava diretamente condicionado ao meu bem-estar físico, emocional e, acima de tudo, ao respeito que me era devido como matriarca da família. Cada humilhação, cada ato de desrespeito era uma violação contratual. Eles estavam vivendo de empréstimo em um castelo que era meu, e a dívida estava prestes a ser cobrada com juros devastadores. Durante 2 longos anos, observei em silêncio enquanto eles se afundavam em uma ilusão de poder. A arrogância os cegou para a verdade, tornando-os descuidados. Eles viviam uma farsa opulenta, gastando fortunas em viagens, carros de luxo e festas extravagantes,
tudo enquanto me relegavam a um papel secundário em minha própria casa. Patrícia desfilava com joias que eram minhas, redecorava cômodos com um desdém pela minha opinião e me tratava como um fardo inconveniente que eles eram obrigados a carregar. Ricardo, consumido pela necessidade de agradar a esposa e manter sua fachada de sucesso, tornou-se cúmplice em minha desvalorização. Eles acreditavam que eu era uma velha senil, ignorante sobre finanças, uma relíquia do passado. Mal sabiam eles que cada extrato bancário, cada fatura de cartão de crédito, cada retirada suspeita era meticulosamente arquivada por mim, formando um dossiê robusto de sua ganância e de seu desprezo. Eles não podiam imaginar o que eu guardava em silêncio. O plano final não nasceu naquela noite manchada de vinho. Ele apenas foi ativado. A verdadeira ação começou na semana anterior, com uma visita discreta ao escritório do Dr. Almeida, o advogado da família e o amigo mais leal que Heitor já tivera. Sentei-me à sua frente, na mesma cadeira onde meu marido costumava se sentar, e coloquei sobre a mesa de mogno uma pasta fina, mas pesada em significado. Dentro, não havia apenas os extratos bancários que detalhavam a vida nababesca de Patrícia, mas também a prova irrefutável de sua maldade. Uma prova que o destino, em sua ironia, colocou em minhas mãos. Eu havia acidentalmente gravado uma conversa telefônica dela, onde, com uma voz casual e fria, ela contava a uma amiga sobre seus planos de me convencer a assinar uma procuração para que pudessem me internar em um asilo de luxo assim que Lucas ficasse um pouco mais velho. Ela me chamou de um investimento que já não dava retorno. Aquele áudio foi o ponto sem volta. Enquanto o doutor Almeida ouvia a gravação em seu escritório, seu rosto, normalmente sereno, se transformou em uma máscara de fúria contida. Ele tirou os óculos, massageou as têmporas e me olhou com uma mistura de tristeza e determinação. Heitor sabia, Marlene. Ele sempre soube que você precisaria desta proteção, ele disse, sua voz grave ecoando a certeza do meu falecido marido. A compaixão em seus olhos me deu a força que me faltava. Naquele momento, não éramos apenas cliente e advogado. Éramos executores de um testamento moral, guardiões de um legado de respeito. Juntos, durante horas, revisamos cada cláusula do fundo fiduciário e preparamos os documentos que seriam a ruína de Ricardo e Patrícia. A notificação extrajudicial, a ordem de revogação de todos os poderes dele na empresa e o golpe de misericórdia, a ordem de despejo. A justiça seria servida, não quente pela raiva, mas fria, calculada e legalmente blindada. A humilhação na festa, portanto, não foi a causa, mas a confirmação. Foi o selo final que validou cada passo do meu plano, apagando qualquer resquício de dúvida ou culpa que eu pudesse sentir. Enquanto eu trocava a blusa manchada no meu quarto, sentindo o tecido limpo e fresco contra a minha pele, meu celular vibrou sobre a cômoda. Era uma mensagem curta e direta do Dr. Almeida. A caminho. Chego às 21h em ponto, como combinado. Olhei para o relógio digital na mesa de cabeceira. Faltavam exatamente 10 minutos. 10 minutos para o fim da farsa. 10 minutos para a restauração da minha dignidade. Um sorriso frio e controlado se formou em meus lábios. A atriz coadjuvante estava prestes a subir ao palco para seu monólogo final, e o roteiro era inteiramente meu. Mal sabiam eles o que eu estava prestes a revelar. Voltei para a sala de estar não como a vítima que havia saído, mas como a predadora que aguardava o momento certo para o bote. Minha coluna estava ereta, meu queixo erguido e meu caminhar antes hesitante, agora era firme e proposital. Patrícia me viu retornar e seu rosto se contorceu em um sorriso de desdém, presunçoso, acreditando que eu havia simplesmente engolido mais aquela humilhação e trocado uma roupa suja. Ela não tinha a capacidade de perceber a mudança sísmica que ocorrera dentro de mim. Para ela, eu continuava sendo a mesma peça de mobília antiga e empoeirada. Ela não notou o brilho gélido em meus olhos, nem a serenidade perigosa que envolvia cada um dos meus gestos. A ignorância dela era a minha maior aliada. O véu que cobria seus olhos enquanto a guilhotina era preparada logo acima de sua cabeça. Eu circulava entre os convidados.
Mas minha mente estava em outro lugar. Eu não ouvia as conversas fúteis ou a música ambiente. Eu estava sintonizada em uma frequência diferente, a da contagem regressiva. Cada segundo que passava era um passo a menos em direção ao abismo, para o qual meu filho e minha nora caminhavam de mãos dadas, sorrindo. Eu os observava de longe, não mais com a dor de uma mãe e sogra traída, mas com o distanciamento clínico de uma cientista analisando espécimes em um laboratório. Analisava sua felicidade postiça, sua confiança inabalável, sua ignorância abençoada sobre o cataclisma que estava prestes a engolir seu mundo. Eles eram os protagonistas de uma tragédia grega, completamente alheios ao destino que os aguardava. E eu era o coro, a narradora silenciosa, que sabia exatamente como a peça terminaria. Eles brindavam ao futuro, um futuro construído sobre mentiras e desrespeito, sem a menor ideia de que o futuro deles, como o conheciam, tinha uma data de validade que expiraria em menos de uma década de minutos. A alegria que emanava deles era tão frágil, tão artificial, um castelo de cartas erguido sobre um terreno instável, prestes a desmoronar com um único sopro de verdade. Cada risada de Patrícia, cada gesto grandioso de Ricardo, era um prego a mais no caixão de sua própria vida luxuosa. Eu sentia uma calma profunda, a calma que precede a tempestade perfeita. Eles me subestimaram, me descartaram, me tornaram invisível. E foi na minha invisibilidade que encontrei o esconderijo perfeito para forjar as armas da minha libertação. Eles pensavam que estavam celebrando uma vitória, mas, na verdade, estavam participando de seu próprio velório financeiro e social. Ricardo, com a taça de champanhe erguida, iniciou um discurso. Um brinde ao meu filho, Lucas, o futuro desta família, e à minha maravilhosa esposa, Patrícia, que com sua elegância e força torna tudo isso possível. A sala explodiu em aplausos. A ironia era tão densa que eu quase podia tocá-la com os dedos. Patrícia, com um sorriso de modéstia ensaiada, aceitava o crédito por uma riqueza que ela não apenas não construiu, mas que estava prestes a perder de forma espetacular. Ela era a rainha de um reino de papelão, e a chuva estava se aproximando. Meu filho, meu pobre e fraco filho, elogiava a arquiteta de sua própria ruína, cego pelo brilho falso de uma mulher que o via apenas como um meio para um fim. Eu assistia à cena com o coração pesado, não por eles, mas pelo menino que ele um dia foi. Com uma descrição estudada, posicionei-me em um local estratégico, perto da grande porta de entrada de Carvalho, de onde eu teria uma visão clara de toda a sala e de cada reação. Eu não precisaria gritar ou fazer um escândalo. Minha vingança não seria passional, seria processual. A verdade, apresentada de forma calma e irrefutável, faria todo o barulho por mim. Deixei que eles aproveitassem seus últimos momentos de glória, seus últimos goles de champanhe, suas últimas trocas de sorrisos falsos com amigos que logo lhes virariam as costas. Eu era a diretora daquela cena final e estava apenas aguardando a entrada do meu ator principal, o portador das más notícias, o mensageiro da realidade que eles se recusaram a enxergar por tanto tempo. O palco estava montado, o público estava presente e o roteiro estava selado. Então, pontualmente às 9 horas, o som ecoou pela casa, cortando o discurso de Ricardo ao meio. Um som claro, distinto e implacável. A campainha. Para todos os outros, era apenas uma interrupção, um convidado atrasado. Para mim, era a sinfonia mais doce que eu já tinha ouvido. Era o som da justiça batendo à porta. Patrícia franziu a testa, visivelmente irritada com a quebra de seu momento de protagonismo. Quem será a essa hora? Ela resmungou para Ricardo, sem ter a menor noção de que não era alguém chegando para a festa, mas sim o oficial de justiça do seu destino, a personificação do fim de seu mundo de aparências. Aquele simples toque de campainha era o ponto final em sua era de tirania. A empregada, seguindo o protocolo, caminhou até a porta e a abriu. A figura sóbria e imponente do Dr. Almeida preencheu o umbral. Ele vestia um terno escuro impecável e carregava uma pasta de couro que parecia pesar 1 tonelada, carregada com o peso da verdade. Sua expressão era neutra, profissional,
mas seus olhos encontraram os meus do outro lado da sala por uma fração de segundo, em um aceno silencioso de apoio e cumplicidade. O murmúrio na sala cessou instantaneamente. A presença de um advogado sério em meio a uma festa de aniversário era um presságio que ninguém podia ignorar. Patrícia, que tentou dispensá-lo com um gesto arrogante, não sabia que estava tentando barrar a entrada de seu próprio juízo final. O jogo havia virado de forma irreversível. Ricardo empalideceu, reconhecendo o advogado da família. Patrícia, por sua vez, inflou o peito, pronta para a confrontação. Doutor Almeida, o que o senhor faz aqui? A festa é privada, ela disse com a voz pingando hostilidade. Ela ainda acreditava ter algum controle, alguma autoridade naquele espaço. O advogado, no entanto, ignorou sua tentativa de intimidação, seus olhos fixos em mim enquanto ele dava o primeiro passo para dentro da sala. Boa noite, ele disse, e sua voz, calma mas potente, ressoou no silêncio tenso, carregando a promessa de uma revelação que mudaria tudo para sempre. A festa de aniversário de meu neto havia se transformado, sem que ninguém soubesse, em uma audiência pública, e o veredito estava prestes a ser lido em voz alta. A cortina estava subindo para o ato final. Boa noite, Patrícia. Ricardo. Eu não vim como convidado. A voz do Dr. Almeida soou clara e firme, cortando a tensão que se instalara na sala como uma lâmina afiada. Sua presença era uma anomalia naquele ambiente festivo, um presságio sombrio vestido em um terno perfeitamente alinhado. Ele ignorou a hostilidade de Patrícia, seus olhos buscando os meus por um breve instante, um pacto silencioso de que a hora havia chegado. Ele continuou, cada sílaba pesando no silêncio mortal que se seguiu. Estou aqui a pedido oficial e em representação da minha cliente, a verdadeira proprietária deste imóvel e de todo o patrimônio associado a ele, a senhora Marlene Sampaio. A menção do meu nome, dita com tal formalidade e autoridade, foi como o primeiro trovão de uma tempestade que ninguém esperava. O poder na sala mudou de mãos naquele exato instante. Todos os olhares, antes divididos entre a curiosidade e o desprezo, agora se voltaram para mim. Eu podia sentir o peso de cada par de olhos, mas pela primeira vez naquela noite, não era um peso de humilhação. Era um peso de choque, de confusão, de uma súbita e aterrorizante reavaliação. Eu não era mais a avó serviçal, a figura decorativa e senil. Eu era a cliente, a proprietária, a força oculta que eles nunca suspeitaram existir. Meu filho, Ricardo, me encarou com uma expressão de completa incredulidade, sua palidez se aprofundando a cada segundo. Mãe? O que está acontecendo? O que ele quer dizer com isso? Ele balbuciou, a voz fraca, a voz de um menino perdido, não do homem de negócios que ele fingia ser. Ele buscava em mim uma negação, uma explicação que o salvasse, sem perceber que a salvação dele nunca esteve em meus planos. Silêncio, Ricardo. Eu ordenei, e a minha voz, embora dita em um tom baixo e controlado, carregava uma autoridade que ele não ouvia há anos. O fio de aço em minhas palavras o fez recuar instintivamente, como se tivesse tocado em algo quente. O choque em seu rosto foi visível. Ele não estava acostumado a ser contrariado, muito menos comandado. Eu me virei para o advogado, mantendo minha postura ereta, sentindo o poder fluir por mim. Uma corrente elétrica que me preenchia de dentro para fora. Doutor Almeida, por favor, prossiga com os comunicados. Não vamos mais tomar o tempo desses convidados. A frase foi dita com uma polidez cortante, deixando claro que a festa havia se transformado em um procedimento oficial e que todos ali eram meramente testemunhas do desmantelamento de uma farsa. A diretora havia assumido o controle do set. O advogado, com um aceno de cabeça sóbrio, abriu a pasta de couro sobre uma pequena mesa de centro, o som do fecho metálico ecoando no silêncio sepulcral. Conforme os termos irrevogáveis do fundo fiduciário estabelecido em testamento pelo falecido Heitor Sampaio, e do qual a senhora Marlene é a única e exclusiva administradora com plenos poderes, estou aqui para entregar uma notificação oficial de violação contratual.
O termo fundo fiduciário pairou no ar. Uma construção legal que a mente simples e gananciosa de Patrícia não conseguia processar. Ela olhava de mim para o advogado, a confusão em seu rosto começando a se misturar com o primeiro indício de pânico. Ela sempre acreditou que a burocracia era apenas um detalhe, que a morte de Heitor lhes dera o controle absoluto. Que erro fatal de cálculo! Patrícia soltou uma risada, um som agudo, estridente e completamente desprovido de humor. Era o som do pânico tentando se disfarçar de escárnio. Fundo fiduciário? Do que esse velho está falando? Ricardo, diga a ele. Seu pai deixou tudo para você, para a nossa família. Ela se virou para o marido, buscando um aliado, uma confirmação de sua realidade delirante. Mas Ricardo estava mudo, paralisado, a lembrança vaga de papéis que ele assinou sem ler, anos atrás, começando a assombrá-lo. A arrogância dela era tão grande que a impedia de ver a verdade, mesmo quando ela estava sendo esfregada em seu rosto. Ela ainda acreditava que sua vontade poderia se sobrepor à lei e a um documento meticulosamente elaborado por um homem que a conhecia melhor do que ela mesma. Ela estava gritando contra um maremoto. Isso não corresponde à realidade dos fatos, continuou o Dr. Almeida, sua voz impassível, um contraponto perfeito à histeria crescente de Patrícia. O Sr. Heitor deixou o controle total e irrevogável de todos os ativos para sua esposa, como medida de proteção. Ricardo e sua família eram apenas beneficiários usufrutuários, e o acesso contínuo a esses benefícios estava expressamente condicionado a uma série de cláusulas, a principal delas sendo a garantia do bem-estar, da dignidade e do respeito incondicional para com a matriarca da família. Cláusulas que, como temos ampla documentação para provar, foram sistemática e cruelmente violadas ao longo dos últimos 2 anos. Cada palavra era um prego sendo martelado no caixão da vida que eles conheciam. Uma sentença sendo lida em voz alta para que todos pudessem ouvir. O rosto de Ricardo perdeu toda a cor, assumindo um tom acinzentado de desespero. Patrícia, por outro lado, parecia ter sido atingida por um raio, o corpo rígido, a boca ligeiramente aberta em um rito de negação silenciosa. O murmúrio entre os convidados se transformou em um zumbido chocado, um som coletivo de incredulidade e, para alguns, de satisfação mal disfarçada. Podia ver os rostos de seus chamados amigos, as máscaras de amizade caindo para revelar a curiosidade mórbida de quem assiste a um acidente de carro em câmera lenta. Eles eram as testemunhas que eu queria. O público que Patrícia tanto valorizava, agora assistindo ao seu colapso social em primeira mão. A humilhação que ela me impôs estava retornando a ela, multiplicada por 100, servida em uma bandeja de prata legal. Dr. Almeida, com a precisão de um cirurgião, retirou o primeiro documento da pasta. Esta é uma ordem de revogação imediata e com efeito legal a partir deste exato momento. Ricardo Sampaio, você não ocupa mais o cargo de diretor ou qualquer outra função na Sampaio Empreendimentos. Seus privilégios de acesso ao prédio, contas corporativas e veículos da empresa estão cancelados. Em anexo, a notificação de que todos os cartões de crédito, tanto corporativos quanto pessoais, associados ao fundo fiduciário, foram bloqueados permanentemente há exatos 5 minutos. A notícia caiu como uma bomba, a primeira consequência tangível e brutal de suas ações. O poder financeiro, o pilar sobre o qual construíram sua identidade e seu status social, acabara de ser pulverizado diante de todos. Ele então retirou um segundo papel, segurando-o com uma finalidade sombria. E esta, continuou ele, sua voz sem qualquer inflexão de pena, é uma ordem de despejo. Vocês têm o prazo improrrogável de 24 horas para desocupar este imóvel, que pertence legal e exclusivamente à senhora Marlene Sampaio. Todos os seus pertences pessoais devem ser retirados dentro deste prazo. Após o término, as fechaduras serão trocadas e qualquer item remanescente será considerado abandonado. A palavra despejo foi a que finalmente quebrou o feitiço de negação de Patrícia. A casa, seu palco, seu troféu, o símbolo máximo de sua vitória sobre mim, estava sendo arrancada de suas mãos.
A realidade, fria e dura, finalmente a atingiu com a força de um trem desgovernado. A fúria finalmente rompeu a barragem de sua compostura. O rosto de Patrícia, antes uma máscara de sofisticação, se contorceu em uma careta de ódio puro. Você não pode fazer isso. Sua velha inútil. Essa casa é minha, ela gritou, a voz estridente cortando o ar como vidro quebrado. Seus olhos faiscavam com uma fúria impotente. A fúria de uma rainha deposta que acabara de ver seu castelo de cartas desmoronar. Ela deu um passo agressivo em minha direção. Os dedos curvados como garras, como se a violência física pudesse de alguma forma reverter a realidade legal que a esmagava. Mas antes que pudesse se aproximar, o Dr. Almeida se interpôs, uma barreira calma e inabalável entre a sua histeria e a minha serenidade vitoriosa. Seu avanço foi patético, a última convulsão de um poder que já não existia. Foi então que eu falei, minha voz agora cortante e factual, cada palavra escolhida para dissecar sua ilusão de grandeza. Tudo o que vocês ostentam, eu disse, olhando diretamente nos olhos dela, fazendo com que ela se sentisse tão pequena quanto ela me fez sentir. Esta casa, os carros de luxo na garagem, as viagens internacionais, as joias que você usa em seu pescoço, Patrícia, até mesmo o vestido de grife que você veste esta noite, tudo foi comprado com o meu dinheiro. Um dinheiro que vocês gastaram sem pudor, enquanto eu era tratada como um estorvo, como lixo debaixo do meu próprio teto. Mas agora a fonte secou. A festa, a sua festa, acabou. Minhas palavras foram o golpe de misericórdia, a verdade nua e crua que demoliu a última viga de sustentação de seu mundo. A humilhação foi transferida de forma tão completa, tão espetacular, que se tornou quase palpável no ar. Patrícia, a mulher que me fez de empregada, que se deleitava em me rebaixar, agora estava exposta como uma parasita, uma fraude, na frente de todos os amigos que ela tanto se esforçava para impressionar. Seu rosto, manchado por lágrimas de raiva e desespero, era a imagem da derrota absoluta. Ricardo estava paralisado ao seu lado, um monumento à covardia e à ruína, o filho que trocou a mãe por um castelo de areia e agora via a maré subir para levar tudo embora. A justiça não precisou de gritos ou de violência. Ela veio na forma de um documento legal, assinado e carimbado, mais poderoso do que qualquer insulto que eles pudessem me dirigir. Os convidados, percebendo que o espetáculo havia atingido seu clímax brutal, começaram a se mover em direção à saída. Não houve despedidas calorosas, apenas um êxodo silencioso e constrangido. Ninguém ousava olhar para Patrícia ou Ricardo. Seus amigos, que minutos antes brindavam ao seu sucesso, agora os abandonavam em sua desgraça, ansiosos para se distanciarem do fracasso e do escândalo. Cada passo que eles davam para fora da minha casa era mais um prego no caixão social do casal. Eles não eram mais os anfitriões de uma festa elegante. Eram os protagonistas de uma tragédia humilhante, e ninguém queria ficar para o ato final. A solidão que eles me impuseram por tanto tempo agora se tornava o legado deles. Ricardo finalmente se moveu. Ele não olhou para a esposa que chorava histericamente. Ele olhou para mim. Seus olhos, os mesmos olhos que eu amei desde o dia em que ele nasceu, estavam cheios de um desespero abjeto. O desespero de um homem que sabe que perdeu tudo por sua própria fraqueza. A compreensão de sua cumplicidade, de sua ingratidão, de sua falha monumental como filho, o atingiu com força total. Ele abriu a boca para falar, talvez para pedir perdão, talvez para implorar, mas nenhum som saiu. Sua ruína não era apenas financeira, era moral. Ele havia apostado na pessoa errada e agora estava pagando o preço mais alto, não apenas com a perda de sua riqueza, mas com a perda de sua alma. Eu permaneci de pé, uma estátua de calma e resolução em meio aos destroços de suas vidas. Observei Patrícia soluçar em uma poltrona cara, que em breve não seria mais sua, e observei meu filho, um homem quebrado, incapaz de encarar as consequências de suas escolhas. Não senti prazer, não senti alegria, senti a paz fria e profunda da justiça cumprida. Senti o alívio de um fardo que carreguei por tempo demais. A mulher que eles tentaram apagar havia se levantado das cinzas.
Não para queimar tudo, mas para reivindicar o que era seu por direito. A sala, que horas antes fora o palco da minha maior humilhação, era agora o testemunho silencioso da minha restauração. O brinde final, afinal, era meu. Os últimos convidados se retiraram como sombras, apressados em abandonar o cenário de um desastre social, deixando para trás um rastro de silêncio constrangedor e taças de champanhe pela metade. A música havia cessado, e o único som que preenchia a vasta sala de estar era o soluço abafado e furioso de Patrícia, encolhida em uma poltrona de veludo que, até minutos atrás, ela considerava seu trono. Ricardo permanecia de pé, um espectro pálido no meio dos destroços da festa, seus ombros curvados sob o peso esmagador da realidade. Eu os observava do outro lado da sala, não com a satisfação cruel que eles talvez esperassem, mas com a serenidade fria de quem finalmente fecha um livro doloroso. A mulher que eles humilharam não existia mais. Em seu lugar estava a executora de um testamento, a guardiã de um legado, a personificação da consequência. A casa, antes um palco para a minha desonra, agora era o tribunal silencioso onde suas sentenças haviam sido proferidas, e a justiça, finalmente, prevalecia. Ricardo deu um passo hesitante em minha direção, o rosto contorcido em uma súplica desesperada que chegava tarde demais. Mãe, por favor, não faça isso conosco. Comigo. Eu sou seu filho, ele murmurou, a voz embargada, tentando apelar para um laço que ele mesmo havia ajudado a corroer. Eu o encarei, meus olhos secos e firmes, e o amor incondicional que um dia senti por ele havia sido substituído por uma clareza desoladora. Você deixou de ser apenas meu filho no momento em que escolheu o silêncio como resposta à minha humilhação. Você se tornou cúmplice dela, o espectador passivo da minha desvalorização. O amor de uma mãe não é uma licença para o desrespeito, Ricardo. É um privilégio que você revogou a cada vez que desviou o olhar, a cada vez que permitiu que sua esposa me tratasse como uma serviçal em minha própria casa. Agora, você não está falando com sua mãe. Você está falando com a administradora do patrimônio que seu pai, sabiamente, protegeu de sua fraqueza. E as decisões dela são puramente de negócios. Patrícia levantou a cabeça, o rosto manchado de rímel e ódio. Sua voz, antes melódica e controlada, era agora um guincho agudo de fúria impotente. Você é um monstro, uma velha amarga e vingativa. Acha que pode nos jogar na rua como se fôssemos nada? Depois de tudo que fiz por esta família, por esta casa. Eu caminhei lentamente até ela, parando a uma distância segura, e a olhei de cima a baixo, não com raiva, mas com uma espécie de pena clínica. Você não fez nada por esta família, Patrícia. Você se serviu dela. Você usou meu filho, meu dinheiro e minha casa como adereços para construir uma vida de mentiras. A única coisa que você construiu aqui foi o seu próprio cadafalso. E a ironia mais deliciosa de todas é que você será despejada vestindo um vestido que eu paguei, calçando sapatos que eu paguei, carregando uma bolsa que eu paguei. Você não é nada sem o meu dinheiro e eu estou simplesmente retirando o meu investimento. A sua performance, querida, chegou ao fim. Meu neto, Lucas, que até então assistia a tudo com os olhos arregalados de uma criança apanhada no meio de um terremoto, aproximou-se de mim. Vovó? Ele chamou. A voz pequena e trêmula, um eco distante do menino arrogante de horas atrás. Havia confusão e medo em seu olhar. E por um instante, meu coração vacilou. Ele era apenas uma criança, moldada pela ganância e pelo desprezo de seus pais. Ajoelhei-me à sua frente, mantendo minha voz suave, mas firme. O que está acontecendo aqui, Lucas, é o resultado das escolhas dos seus pais. Eles esqueceram que o respeito é a base de tudo, e agora estão aprendendo uma lição muito dura. Eu sempre vou te amar, mas não posso mais protegê-lo das consequências que eles criaram. Seu futuro, a partir de agora, está nas mãos deles. Espero sinceramente que eles aprendam a construir algo real para você, algo que o dinheiro não pode comprar e que a falta dele não pode destruir. A responsabilidade não era mais minha. Dr. Almeida, que havia permanecido discretamente ao fundo como uma sentinela da lei, aproximou-se.
Ele me entregou uma cópia dos documentos, sua expressão séria, mas com um brilho de aprovação nos olhos. Marlene, meu trabalho aqui está feito. As autoridades competentes já foram notificadas sobre os prazos. Se houver qualquer resistência, basta me ligar. Eu assenti, apertando sua mão com uma gratidão que palavras não poderiam expressar. Ele era o executor da vontade de Heitor, o amigo leal que tornou aquela noite de restauração possível. Após sua saída, a porta se fechou com um clique definitivo, selando o destino deles. Virei-me para o casal derrotado e anunciei os termos finais. Vocês têm exatamente 24 horas. Um oficial de justiça acompanhará a retirada de seus pertences pessoais amanhã. Não tentem levar nada que não lhes pertença. As fechaduras serão trocadas ao meio-dia em ponto. Sejam eficientes. O tempo da minha generosidade acabou. Na manhã seguinte, acordei com o som dos pássaros, não com a tensão que costumava preencher a casa. O ar parecia mais leve, mais limpo. Fui até a janela do meu quarto, que dava para a entrada da garagem, e observei a cena com uma xícara de café nas mãos. Um pequeno caminhão de mudanças, anônimo e sem o brilho das marcas de luxo, estava estacionado na rua. Ricardo e Patrícia, vestidos com roupas simples que eu não via há anos, carregavam caixas de papelão para fora da casa. Seus movimentos eram lentos, mecânicos, desprovidos de qualquer resquício da arrogância da noite anterior. A rainha e seu rei consorte, agora reduzidos a carregadores de sua própria derrocada, desmontando o cenário de sua vida de aparências. Cada caixa que eles colocavam no caminhão era um pedaço do meu fardo que ia embora para sempre. A visão não me trouxe alegria, mas uma paz profunda e inabalável. Quando a última caixa foi colocada no caminhão, Patrícia parou por um momento e olhou para dentro da minha janela. Mesmo à distância, pude ver o ódio queimando em seus olhos. Seu rosto estava inchado pelo choro, mas a malícia ainda estava lá, uma brasa teimosa em meio às cinzas de sua derrota. Ela murmurou algo que não pude ouvir, provavelmente uma última maldição, antes de entrar bruscamente no carro. Ricardo, por sua vez, me deu um último olhar. Não havia ódio no dele, apenas um vazio profundo, a expressão de um homem que finalmente entendeu a dimensão do que havia perdido, não apenas em termos materiais, mas em dignidade e amor filial. Ele era um navio à deriva, tendo cortado a própria âncora. Eu não desviei o olhar. Mantive meu posto, uma rainha em seu castelo, observando os usurpadores serem exilados para o reino que eles mesmos construíram. O nada. Quando o carro e o caminhão finalmente desapareceram no final da rua, um silêncio absoluto tomou conta da casa. Mas não era um silêncio de solidão, era um silêncio de soberania. Caminhei lentamente por cada cômodo, tocando os móveis, sentindo as texturas, respirando o ar que agora era só meu. Parei em frente ao grande retrato de Heitor na biblioteca. Seus olhos pintados pareciam brilhar com orgulho. Você estava certo, meu amor, sussurrei para a imagem. Você sempre esteve certo. Eles confundiram minha bondade com fraqueza, mas você sabia que dentro de mim havia uma fortaleza. Obrigado por me dar as ferramentas para defendê-la. Aquele momento não foi sobre vingança, mas sobre honrar a memória dele e, mais importante, honrar a mim mesma. Eu não estava apenas recuperando uma casa, estava recuperando minha identidade, minha história, minha paz de espírito. O fantasma em minha própria casa havia finalmente se tornado a senhora de seu domínio. O futuro se estendia à minha frente como uma página em branco, cheia de possibilidades que eu não ousava sonhar há anos. Talvez eu vendesse aquela mansão enorme, um símbolo de uma vida que já não me pertencia, e comprasse um apartamento aconchegante com vista para o mar. Talvez eu viajasse pelo mundo, visitando os lugares sobre os quais Heitor e eu sempre falamos. Talvez eu criasse uma fundação para ajudar outras mulheres que, como eu, foram subestimadas e silenciadas, usando meu patrimônio não para ostentação, mas para um propósito maior. A dor e a humilhação que sofri não seriam em vão. Elas se tornariam o alicerce da minha nova vida, um lembrete constante da minha força e da minha capacidade de renascer das cinzas. Pela primeira vez em muito tempo,
Eu não estava apenas sobrevivendo. Eu estava pronta para viver, em meus próprios termos, sem pedir permissão a ninguém. A jornada havia sido longa e dolorosa, uma travessia por um deserto de desrespeito e ingratidão. Mas cada passo, cada lágrima engolida, cada insulto silenciosamente arquivado, me trouxe até este momento de libertação absoluta. A restauração da minha dignidade não foi um presente, foi uma conquista, forjada no fogo da humilhação e solidificada pela força da minha resolução. A justiça, para mim, não era sobre destruir a vida deles, mas sobre reconstruir a minha, livre das correntes que eles tentaram me impor. Eu era a prova viva de que nunca é tarde demais para reescrever o final da nossa própria história, para reivindicar nosso poder e para nos lembrarmos de que nosso valor não é determinado pela forma como os outros nos veem, mas pela forma como escolhemos nos ver. Se essa virada te trouxe alívio, escreva justiça nos comentários e compartilhe.